TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Falamos ao vivo neste momento do plenarinho, onde será realizada a reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que é presidida pelo vereador Pedro Tourinho, do PT. O principal assunto é a falta de pediatras na rede municipal. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem na TV Câmara, boa tarde aos presentes. Eu sou o vereador Pedro Tourinho, presidente aqui da Comissão de Política Social e Saúde. Essa aqui é a reunião ordinária, a segunda reunião ordinária da Comissão de Política Social e Saúde deste ano de 2020. Lembrando que os outros membros dessa comissão são o vereador J. Silva, do PSB, o vereador Gilberto Vermelho, do PSDB, o vereador Paulo Haddad, do Cidadania, é o Partido Novo, a gente esquece o nome, e o professor Alberto, do PL. Então, esses são os outros membros da comissão. Até o momento, a gente está sem quórum aqui na reunião. De qualquer maneira, a gente tem uma pauta e nessa pauta nós temos os seguintes temas: a falta de pediatras na rede de saúde pública do município, a discussão a respeito de um parecer exarado pelo senhor Gilberto Vermelho sobre o PL 170/2016, de autoria do vereador Carmo Luiz, e a avaliação de pareceres apresentados pela relatoria durante a reunião, que não há nenhum. Então, sem quórum, fica inviabilizada essa discussão aqui do segundo item, que é a discussão de votação e do parecer, mas não fica inviabilizado que a gente debata aqui a situação da falta de pediatras na rede de saúde pública do município. É muito importante mencionar isso como uma situação um bocado grave. Quem acompanha a discussão na saúde pública de Campinas sabe que existe um esforço aí da Prefeitura Municipal de Campinas para agregar um outro tipo de profissional médico à rede pública de Campinas, que é o profissional médico de saúde da família, que faz atendimento em pediatria, em clínica de adultos, também atende saúde da mulher, mas o fato é que essa suposta transição que se coloca que vai acontecer ainda está muito longe de se tornar um fato concreto. Então, a nossa rede ainda não está em condições de maneira alguma, abrir mão dos seus profissionais de pediatria ou achar que as crianças, não tendo acesso ao pediatra nos postos de saúde, nos centros de saúde, terão atendimento com médicos de família ou outros profissionais. Efetivamente, isso implica na desassistência das crianças da nossa cidade. Então, tem reportagens relativamente recentes aqui que falam da perda de pediatras, que no último ano, no ano de 2018, a rede municipal de Campinas perdeu 30 pediatras, desde janeiro do ano passado, de 2018. Essa é uma reportagem de de agosto do ano passado. Então, não houve contratação de pediatras ainda desde então. Então, a gente vê que é uma situação muito precária. Nós temos aí 282 pediatras no total da nossa rede, sendo que 115 atuam na rede Mário Gatti e 167 estão distribuídos nas unidades básicas de saúde, um número que certamente não está dando conta de assistir a população da forma como a gente precisa. A gente sabe que Campinas é uma cidade com diversas realidades do ponto de vista demográfico, enquanto a gente tem certas regiões que têm a população predominantemente mais velha, mais amadurecida, com baixa taxa de natalidade. Temos outras regiões da cidade, como, por exemplo, o eixo sul da região sul, a região do Campo Grande, alguns bairros do Campo Grande, que são bairros que têm um perfil ainda com uma alta taxa de fecundidade, com um número elevado de filhos por mulher, que é como se calcula aí essa quantidade de filhos, e que tem uma população com uma idade média, portanto, bem mais baixa do que a média da cidade. Ou seja, temos uma situação de bastante heterogeneidade na cidade, que significa que a gente tem que estar preparado para dar conta dessa demanda. E o Conselho Municipal de Saúde, a presidenta do Conselho Municipal de Saúde, a Nayara Oliveira, ela fez um estudo sobre a realidade da assistência em pediatria nos centros de saúde. A gente a convidou para poder falar aqui hoje, ela está aqui ao meu lado. Quero agradecer a presença da Nayara. E aqui do meu outro lado está a Eliana Cantos, que é conselheira tutelar da região sul. Também agradecer a tua presença aqui, Eliana, para que possa falar com a gente sobre essa realidade. Vou então passar a palavra para a Nayara Oliveira para que ela possa fazer sua apresentação. Boa tarde, me chamo Nayara, sou conselheira municipal e hoje estou como presidenta do conselho.
Agradecer o convite do Pedro para a gente estar falando de um tema muito relevante, muito importante, e que tem trazido várias manifestações. Semana passada, inclusive, tinha uma manifestação do pessoal do Gargantilha, em que o foco da questão do Gargantilha, inclusive, era a falta de pediatras, né, lá na frente da prefeitura. E, na verdade, tem várias situações acontecendo, é uma bomba relógio aí colocada, pronta para explodir, vamos dizer assim, mais uma na situação que a gente vive no SUS Campinas, né? Eu preparei, na verdade, um material que a gente identificou, vou passar aquele já, as equipes e os pediatras existentes, considerando, inclusive, equipes ativas e inativas, né? Tem toda uma discussão em torno disso também. Equipes ativas e inativas são aquelas do ponto de vista do Programa de Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família, as ativas elas estão completas do ponto de vista dos referenciais do Ministério. E, por isso, elas recebem um valor, e as outras, enquanto estão inativas, elas estão atuando, estão trabalhando, mas elas não recebem um valor do Ministério, né? Então, a gente fez esse panorama por centro de saúde, e só para fazer algumas considerações aí preliminares, esses dados foram retirados de informações oficiais e a gente bateu com algumas informações que a gente conseguiu obter dos distritos. Nós não conseguimos de todos os distritos, então a gente optou por também, até para ficar tudo com um parâmetro só, nós fizemos só das informações oficiais, porque senão a gente não conseguiria ficaria comparando coisas diferentes, né? Então, a primeira questão, que é importante a gente partir dela, é que o déficit de pediatras ele foi calculado em relação ao total de equipes, ativas e inativas. Por quê? A inativa existe e ela está incompleta, mas ali teria que ter um pediatra, né? Então, a gente considerou esse déficit desta forma. Algumas equipes não têm pediatra porque optaram por não tê-los, ou seja, por exemplo, a equipe do San Martín, ela tem uma configuração ela não trabalha com pediatras, ela vai ter o médico de saúde da família, né? Então, algumas acontece isso, mas são poucas, na verdade. Estão em vermelho, a gente fez uma característica que é assim, verdes e vermelhos, né? Estão em vermelho as que têm o déficit pediatra, não interessando o valor. Tem desde déficit de 4 pediatras até 1 pediatra, né? Então, a gente colocou, e as únicas que estão em verde são as completas. E a gente não conseguiu, para nós é muito difícil, porque foi criada uma apartação aí com a rede Mário Gatti, então, para conseguir dados da rede Mário Gatti é sempre mais difícil, não estão disponíveis nos sites oficiais como os dos centros de saúde estão, né? Então, a gente não tem como acessar, pelo menos para poder fazer isso, demora mais um tempo para a gente conseguir, por isso a gente optou por fazer dos centros de saúde. Então, no Distrito Sudoeste é uma desolação. O Distrito Sudoeste só tem uma só, que é, eu digo que 3, né, que está verde, e tá, né, mas o restante todo tem de 3 a 1 déficits. Então, assim, todos os outros centros de saúde têm déficit, né, dentro dessa lógica. Depois a gente deixa isso aí para vocês colocarem aí e avaliarem, né, porque é um dado bem gritante mesmo. Unidades grandes, por exemplo, União de Bairros, mesmo tendo 3 pediatras, mantém-se 2 de déficit aí. Então, o Sudoeste é essa situação. No Distrito Sul, já tem uma coisa mais mesclada, né? Unidades que são, vamos dizer assim, São Vicente, Esmeraldina, né? Ou mesmo até o São Domingos, que é uma região que até tem um pouco mais de necessidade, tem bastante criança ainda, né? Mas o Figueira, por exemplo, mas o Figueira tem muito idoso. Então, são situações aí que a gente é mais mesclado, mas tem que ver cada circunstância, o que está provocando esse déficit, né? Então, por exemplo, o Vila Rica, que é justamente uma unidade que está sempre dando circunstâncias aí, ou tem problema com enfermeiro, é o que tem o nível, o déficit maior do distrito é o Vila Rica, né? O único com 3 necessitando, ou seja, ele tem 3 equipes ativas e nenhuma tem pediatra, né? Enfim, se quiserem que eu vá parando, mas... Pois é, exatamente, né?
Então, são situações aí. O Fernando é uma unidade, por exemplo, que precisa muito e está com os 3, né? Mas, enfim, bora lá. O Campo Belo também precisa muito e está faltando 2, enfim. São regiões onde nasce muita criança, né? Nasce muita criança. Bom, o Distrito Leste mantém-se com déficit alto também, né? E o Distrito Leste aí o Carlos Gomes é justamente o alvo da manifestação do Gargantilha, que está lá está dizendo que é 0, tem 2, né? Mas não sei o que está acontecendo, que o atendimento lá não está acontecendo da forma como eles estão demandando, né? Porque, em princípio, tem 2 pediatras, pelo menos é o que consta nos dados oficiais. Tá? Então, até uma coisa para a gente investigar o que está acontecendo lá. Não, então, isso é o que está disponível no dado oficial, por isso que eu, quando olhei, fiquei meio surpresa, né? Mas, na verdade, assim, o grosso é déficit alto, né? Conceição é 3, São Quirino é 3, Sousas é 3, né? Então, enfim, na leste. E a noroeste também. A noroeste está quase, vamos dizer, mais déficit, mas um bom contingente aí não tem déficit, vamos dizer assim, né? Satélite Írcio, Vicente Pisani, o Lisa, o Campo Grande e o Santa Rosa, que são as unidades mais do fundão de lá, não é? Não é isso? Pedro, que trabalha lá naquela região? Exato. Isso, que provavelmente é onde tem mais demanda, tem muitas demandas aí de crianças, né? E os outros mantêm o déficit 2, mas aí são unidades mais próximas do centro, entre aspas, né? Valença é longe, né? Enfim, mas tem um déficit de 1, vamos dizer. Isso, né? Então, vamos lá. E aí, por último, a norte, que aí o São Martim, por exemplo, está colocado no site, nas informações oficiais, que ele tem 2 pediatras lá ainda. Então, em princípio, pelo menos o dado aqui é que ele teria um déficit, mas ele trabalha mais com a saúde da família pura, vamos dizer assim, né? Mas aí o mais gritante mesmo é o São Marcos, com 4 de déficit, né? Tem 5 equipes e somente 1 pediatra. Né? Então, pois é, daquela região, exatamente. Santa Mônica não tem déficit, então, mas e um fica do lado do outro, vamos dizer assim, ou na frente do outro, e tem uma coisa tão gritante assim. Exato. Né? O Village não tem déficit, então, né, que é mais longe, enfim, toda essa situação. E o Rosália tem 2 de déficit, que também é uma região também que precisa muito, né? Boa Vista tem 2 também de déficit. Bom, aí, colocando um pouco as considerações que a gente faz em cima de um pouco da fala do Pedro também, coincidindo com a fala do Pedro no início, quando ele apresentou para a gente o tema, né? Nós acreditamos, do Conselho, que sem pediatras, os médicos de família não vão dar conta de fazer o atendimento que precisam fazer. Não dá para tirar, simplesmente, os pediatras, né, como tem sido colocado pela Secretaria. Tem uma coisa que é a quantidade de pessoas que está responsável, cada equipe tem como responsável, que são 10 mil pessoas, sabendo que o contingente desejável, claro que tem variações conforme a vulnerabilidade, mas o contingente que deveria ser 3 mil, ou seja, 3 vezes menos do que isso. Então, porque Campinas tem essa baita distorção. A modelagem em Campinas tem um descompasso entre a quantidade de pessoas que têm que ser atendidas do ponto de vista do parâmetro que a gente defende, né, que é, inclusive, reconhecido nacionalmente, do que deve. As equipes têm muito mais pessoas a responder, então aí não se consegue, inclusive, implementar várias das ações que precisaria ser feitas do ponto de vista da saúde da família por causa desse descompasso pesado aí, de só 3 vezes mais, né? Os pediatras deveriam ser, na nossa opinião,
os pediatras deveriam ser mantidos nas equipes enquanto ocorre a inclusão ou capacitação dos médicos de família. Tem uma promessa de entrada, seja pelo Mais Médicos Campineiros, seja por concurso público, de entrada de médicos. É um processo que leva um tempo desses médicos. Primeiro, se integrar na equipe, pegar o jeito de Campinas, pegar o jeito da população naquele território, etc, etc. E o que a gente está ouvindo dizer é que essa retirada vai ser muito mais rápida do que deveria. E pode causar desassistência mesmo, dado toda essa característica que a gente colocou aí. Por quê? Aí, a gente para nós, deveria ser mantida junto com esse processo de revisão. E isso não está colocado. A Secretaria não está falando de reduzir de 10 mil para 3 mil a população responsável de cada equipe, que cada equipe é responsável por. Né? A Secretaria não fala disso. E isso, então, é um agravante para você, inclusive, retirar os médicos pediatras. Né? A gente acha que seria possível, dada a revisão, ou seja, passar de 10 mil para 3 mil, fazer esse processo com transição, onde a capacitação aconteça, onde a integração com a equipe aconteça, onde o processo de trabalho seja revisto e repactuado, você também se assegurar em relação à questão da taxa de natalidade, que a gente sabe que em vários territórios nossos está diminuindo mesmo. Então, você faria um ajuste, vamos dizer assim, mas isso precisaria ser precedido por esses 2 movimentos anteriores que eu apontei, né? Pelo menos. Em tese, os pediatras deveriam atuar matriciando as suas equipes. Então, um pediatra matricia uma equipe. Mas a prefeitura, ela pretende retirar antes aqueles que existem hoje, inclusive, levando eles para o NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, de modo que eles não consideram esse déficit que nós estamos apontando aqui. Existe uma disputa aí de visão, de narrativa em torno do que é o déficit, né? Pois eles acham que, na verdade, eles vão ter que contratar, eles não acham que tem que manter a relação um pediatra por equipe. Tá certo? Que é o que nós discordamos. Tem um dado que acho que é bem relevante, que na oficina da atenção primária que aconteceu no final do ano passado, com trabalhadores e gestores, a secretaria, por exemplo, não sinalizou de que vai mexer nessa coisa da revisão de passar de 10 mil pessoas para 3 mil. Ela nem falou disso, não apresentou um dado, não apresentou nada em relação a isso. Estão sinalizadas outras 2 oficinas, onde os trabalhadores vão participar e nós, usuários, também vamos participar. Então, estamos aguardando um pouco para, inclusive, a gente colocar essas questões na oficina quando a gente participar. E eu deixo aqui uma indicação do que o Conselho Municipal defende, que é para esse processo, que é o que está na conferência, uma deliberação da Conferência Municipal de Saúde, né, que coloca a questão de uma forma mais abrangente do que só número de profissionais. Né? A gente acha que tem que ter toda uma reorganização da rede, com os coordenadores da rede, os coordenadores de unidade básica, tendo um outro papel que hoje eles não têm, que eles não fazem gestão do cuidado, eles não participam de reunião de equipe, eles não fazem uma série de mediações que eles tinham que fazer para dentro da equipe para que esse processo de trabalho tivesse que ser refeito. Então, o que a gente defende? Que a atenção básica, né, o que a gente chama de AB, tem gente que chama também atenção primária, tanto faz, cumpra a sua missão de porta de entrada para o sistema de saúde, sendo a ordenadora e a principal responsável pela saúde da população. E, claro, um lugar de promoção, prevenção, recuperação da saúde, respeitando as diretrizes e os princípios do SUS. Também respeitando a Política Nacional de Atenção Básica, com a manutenção da recomposição das equipes ampliadas, hoje existentes. Quer dizer, a gente defende que mantenham-se os pediatras, ginecologistas e a saúde mental, possibilitando novos desenhos, quer dizer, a gente acha que tem que fazer uma transição, um novo desenho, mas apenas se houver um processo democrático com a participação de gestores, trabalhadores e usuários, assegurando um amplo acesso das informações necessárias para a decisão fundamentada, que a gente espera que na oficina, por exemplo, a próxima que tiver, a gente consiga fazer os questionamentos e ter as informações. Garantir que essa recomposição seja feita via concurso público, com plano de carreira voltado para uma fixação de profissionais, que é uma das coisas mais complicadas hoje, que a gente tem uma rotatividade médica enorme. Né? Então, a gente fala de ter médicos de família, mas a gente não sabe se vai ter uma política de fixação desses médicos que estão chegando, por exemplo, nas equipes.
né? E das próprias equipes também, com eles, com todos juntos, né? Adequação da territorialização, que é isso que a gente está falando, né? Passar de 10 mil para 3 mil, e todo um processo de recuperação aí do que tem no território. Territorialização é mais do que só a questão da descrição, né? Mas, enfim, da estrutura física de equipamentos, porque hoje nós estamos bastante prejudicados, tem grandes unidades construídas, mas faltam, muitas foram montadas com equipamentos de outras unidades sendo remanejadas, enfim, uma circunstância bem pouco profissional, inclusive, né? Garantindo contratos de manutenção de equipamentos médicos odontológicos hospitalares, corpo técnico administrativo suficiente, muitas unidades estão sendo entregues, construídas, mas sem pessoal. Então, você coloca as pessoas lá, mas não tem gente para trabalhar. Então, a unidade está linda, mas ela não tem gente para trabalhar. Várias, muitas, dessas, inclusive, que foram citadas hoje de manhã aqui. O fornecimento perene de materiais e medicamentos. Nós estamos com falta de medicamentos bem importantes na rede. Hoje de manhã, inclusive, eu citei vários medicamentos que precisam ser, por exemplo, da saúde mental ou mesmo de cuidado contínuo que estão faltando, né? O transporte para visita domiciliar, senão você não faz atendimento de qualidade com os pacientes, e o NASF com cobertura para todas as unidades do município. E o NASF que não seja só com os profissionais que já estão, tem que contratar nutricionista, tem que contratar fono, tem que contratar físio, né? Então, tem que professor de educação física, arte educador. Então, assim, tem que ser uma coisa de verdade e não uma coisa só para se adequar com o que já tem. Porque essa tem sido a discussão muito da secretaria. O NASF, que vem vindo, fala-se que ele vai ajudar a melhorar, a aprimorar o modelo, mas ele não vem com novidades do ponto de vista do trabalho interdisciplinar, que seria o que se espera de um NASF. Né? Então, na verdade, é uma coisa meio falaciosa, assim, que a gente fica desconfiando. Né? É um pouco isso. Obrigada, viu, gente? Eu agradeço. Achei super importante esse material que vocês produziram. Acho que a gente vai levantar isso, querer pegar isso e fazer disso requerimento de informação para ter esclarecimentos. Inclusive, a situação da rede Mário Gatti, a gente pode também levantar via requerimento de informação. Já fica aqui o compromisso da gente fazer isso. Isso, porque aí vocês não vão ter nenhuma dificuldade de acessar essas informações, sabendo que demora 30, 40 dias para chegar a resposta. Né? Tem aí realmente um dilema nessa discussão da rede. Primeiro que é essa questão, né, da necessidade de pactuação e discussão disso de forma democrática com os órgãos do controle social, né, desse modelo, dessa mudança de modelo, que é uma coisa que já aconteceu em muitos lugares. Eu, pessoalmente, vivi isso em Belo Horizonte, quando eu era estudante de medicina e lá estudava a rede de BH em 2000, enquanto a gente aqui estava, 2001, na verdade, para frente, enquanto a gente aqui experimentava com as equipes ampliadas, BH fez a opção de uma transição mais concreta para a saúde da família e aí transformou esses profissionais especialistas, clínico, pediatra e ginecologista, em profissionais de referência que atendiam na própria unidade os pacientes referenciados pelos médicos da família. Quer dizer, criou uma função dentro da atenção básica, mas que não atendia diretamente a demanda, atendia a demanda que fosse referenciada conforme a necessidade dos médicos da família, que evidentemente têm suas capacidades e suas limitações e podem ser assistidos por esses profissionais, além de receberem matriciamento desses profissionais. É uma maneira que o SUS-BH encontrou de vamos dizer, aproveitar na plenitude o potencial desses profissionais especialistas, não necessariamente diminuir o acesso a eles, mas sim aumentar a capacidade de cuidar da rede como um todo. Né? É uma discussão que eu faço aqui tem uns 10 anos já, e acho que é uma discussão que a gente precisa fazer porque ela está chegando, e a depender de como ela chegar é o que você falou, pode não ter fixação, não ter projeto de modelo efetivo, e aí a cidade fica num limbo sem um modelo de fato organizado, e aí a gente sabe que o fracasso acontece e fica uma coisa, vamos dizer, sem solução, né? Fica parecendo que nada é capaz de resolver os problemas da rede do SUS Campinas quando a gente tem experiências que mostram que tem milhares de coisas possíveis para se fazer, que é possível e que dá para garantir assistência no tempo certo para as pessoas, que é o que a gente quer, né? Então, vou também questionar a prefeitura, vou pegar essa deliberação da conferência e fazer um requerimento perguntando quando vai acontecer esse debate, para ver, né, como é que a prefeitura responde a essa provocação. Eu acho que seria muito oportuno, se for o caso, a própria Comissão de Saúde pode chamar um seminário esse ano para fazer esse debate, em parceria com o Conselho. Vai ser um prazer, a gente usa o plenário, chama
todos os setores, faz isso num horário que as pessoas possam vir e faz um grande seminário, e a Secretaria de Saúde, como partícipe importante disso, vai ser convidada a vir também, eu espero que ela venha, né? Acho que é uma ideia que fica aí, e a gente está aqui falando publicamente disso, né? Espero que a Secretaria nos escute e já se adiante nesse sentido de promover isso, ao invés de deixar que o Poder Legislativo promova. O papel é principalmente da Secretaria, tá? Eu queria saber se a Eliana, então, quer fazer uso da palavra. Vou convidar a Eliana Cantos para ficar aqui ao nosso lado. Eliana Cantos, conselheira tutelar, foi eleita aí na última eleição, uma eleição muito movimentada, muito disputada, né? E a Eliana, a gente teve a alegria aí de ter a Eliana e outros conselheiros tutelares, progressistas, comprometidos com o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, eleitos, né, para defender os direitos das crianças, da criança e do adolescente em Campinas. Eliana, fica à vontade. A Eliana é conselheira do Conselho Tutelar da região Sul. Bom, tá ligando? Bom, como conselheira, a gente está acompanhando, né, toda essa discussão, é muito importante, porque trabalhamos para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, e a gente precisa estar por dentro desse debate, desse déficit, e como é que está o atendimento nos centros de saúde, e estamos acompanhando, porque no Conselho a gente recebe as demandas, né? E precisamos fazer os encaminhamentos. Então, a gente está acompanhando esse debate tão importante. Então, é só isso. Bem, agradeço muito, Eliana, porque acho que o Conselho Tutelar ele recebe uma demanda muito grande na área da educação e na área das violações mais, vamos dizer, como é que eu descreveria? Violações aos direitos das crianças e adolescentes associadas a abuso, violência, né? Abandono. E às vezes a gente tem dificuldade de compreender também a saúde como parte do campo do direito da criança e do adolescente, e parte que muitas vezes é negada, né? A gente viveu, por exemplo, ano passado, um déficit que nem tinha a ver necessariamente com a Prefeitura Municipal de Campinas, de vacina pentavalente, que é uma vacina importante, né, que as crianças têm que tomar 3 doses, e eu mesmo, né, tinha um filho que estava na idade de receber essa vacina no SUS Campinas, e foi a primeira vez que eu tenho 2 filhos, a primeira vez que eu não consegui vacinar meu filho no tempo certo no SUS Campinas. Não só o meu filho, como os filhos de centenas de milhares de campineiros e campineiras, centenas não, dezenas de milhares de campineiros e campineiras que estavam ali naquela mesma faixa etária. Não foi só uma das doses, foram 2 doses que ele não recebeu no SUS Campinas, né, o que me causou muito desconforto, e certamente vai acabando promovendo a redução da cobertura vacinal, porque nem sempre os pais e mães conseguem voltar para poder vacinar as crianças e tudo mais. Então, é indiscutível que a gente está falando de situações em que a saúde acaba desrespeitando e desprovendo crianças e adolescentes daqueles que são seus direitos. E acho muito legal que o Conselho Tutelar possa se apropriar dessa temática, fazer parceria com o Conselho Municipal de Saúde, com essa comissão, para a gente ir construindo junto uma compreensão. Eu acho que isso é até relativamente novo, assim, dado que talvez não esteja na cultura do Conselho, mas a gente vai provocar, tá bom? Muito obrigado por estar aqui. Bem, então, Nayara, não sei se você quer fazer mais alguma consideração. Feito eu disse mais cedo, a nossa reunião hoje está sem os demais membros da comissão, então a gente não pode deliberar, não? Então, nessa situação, eu agradeço a presença de todas vocês e encerro a nossa reunião. Muito obrigado. Muito legal essa proposta, viu, de fazer esse Seminário. muito bom. Vamos. Então, olha só, eu sei que eu não preciso pedir para você me cobrar, que você vai me cobrar mesmo se eu não pedir, mas me ajuda a me organizar para isso. Falo com o Rogério, Isso, tá né? bom? Tá bom. Eu Certo? falo, inclusive, isso na reunião da executiva amanhã, já dou esse Ótimo. toque. Aí a gente Sabe o que eu queria? provoca. Isso. Queria te perguntar uma coisa, uma opinião. Você vai ter Só que deixa falar eu só lá. falar um ao vivo, você já me pergunta. Vai lá, vai lá. Pois é, voltamos a falar ao vivo aqui do plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, ao lado do vereador Pedro Tourinho, para falar um pouco mais a respeito desta reunião, um assunto extremamente importante, né, vereador? Boa tarde.
Olha, boa tarde. Um assunto da mais alta importância, que é a assistência à saúde das crianças e adolescentes de Campinas, né? O acesso à pediatria. A gente tem muitas queixas de pais e mães que procuram assistência pediátrica na cidade, tanto em postos de saúde quanto e especialmente nas unidades de pronto atendimento, e não encontram, né? Nós temos situações como o PA do Campo Grande, que é um PA que assiste uma grande população com alta demanda de utilização do Sistema Único de Saúde e que tem horários que estão ficando sem pediatra. Então, nós aqui ouvimos um relato da presidenta do Conselho Municipal de Saúde, que é a Nayara Oliveira, sobre essa questão e vimos como é que está a situação do centro de saúde, e isso já provocou aqui, tanto em mim, enquanto presidente da comissão, como parlamentar, o ímpeto da gente fazer alguns requerimentos de informação que tragam mais esclarecimentos sobre essa questão e provoquem a prefeitura a tomar certas atitudes. Pois é, a falta de pediatra já vem, de fato, preocupando há algum tempo, né, vereador? É algo que realmente tem que ser solucionado o quanto antes, né? Já, nós temos regiões da cidade que são regiões com alta taxa de fecundidade, com muitas crianças, portanto, e que estão ficando sem pediatra nos postos, né? Os pais e mães muitas vezes ficam desesperados. Isso não é justo, isso não é correto. O Sistema Único de Saúde de Campinas é capaz de oferecer assistência num tempo mais adequado, de forma mais efetiva. Então, tá bom, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Ok, muito obrigado. Conversamos então com o vereador Pedro Tourinho, ao vivo aqui na tela da TV Câmara Campinas. Você segue, portanto, com a nossa programação normal. Muito obrigado pela audiência. TV Câmara Campinas.